Você já parou para pensar sobre a importância da pressão nos pneus da sua bicicleta ou do seu carro? Neste vídeo vamos explorar como a pressão nos pneus muda dependendo do volume de ar neles e por que isso é tão crucial para o nosso dia a dia. A pressão do pneu é a força que o ar exerce contra as paredes internas dele. Essa pressão é medida em PSI ou libras por polegada quadrada. Mas como essa pressão muda com o volume de ar? Quando você adicionar ar a um pneu, o volume de ar dentro dele aumenta. De acordo com a lei dos gases, mais ar significa mais moléculas se movendo e colidindo com as paredes do pneu. Isso resulta em uma maior pressão interna. Por isso, sempre verifique a pressão dos pneus antes de sair. Um pneu bem calibrado garante segurança e eficiência. E não se esqueça da temperatura. Quando os pneus esquentam durante uma viagem longa, a pressão também aumenta, mesmo que o volume permaneça constante. Isso acontece porque o ar quente se expande e exerce mais força nas paredes do pneu. Por isso, é bom medir a pressão quando os pneus estão frios. Se os pneus estiverem com baixa pressão, você pode enfrentar problemas como aumento na resistência ao rolamento. Isso torna seu carro menos eficiente em termos de combustível e dificulta o pedal na bicicleta. Pneus murchos podem causar acidentes e desgastes prematuros, portanto, manter a pressão correta é essencial. Então, como garantir que seus pneus estejam sempre em boa forma? Aqui vão algumas dicas práticas. Verificar a pressão regularmente, usar um manômetro confiável e seguir as recomendações do fabricante quanto à pressão ideal. Agora vamos falar sobre como medir a pressão dos pneus, tanto quentes quanto frios. É importante saber que a pressão dos pneus muda com a temperatura. Quando você mede a pressão de um pneu quente, que foi utilizado recentemente, pode obter uma leitura mais alta do que o ideal. Isso acontece porque o ar dentro do pneu se expande com o calor. Agora que você já sabe o básico sobre pressão dos pneus e temperatura e como isso influencia nos veículos e na segurança, nós vamos realizar 4 experimentos práticos que vão aprofundar nosso entendimento sobre esses conceitos. Cada um foi cuidadosamente escolhido para demonstrar de forma clara e interativa como a pressão dos pneus pode impactar o desempenho e a segurança ao dirigir ou pedalar. No nosso primeiro experimento, nós vamos medir a pressão do pneu vazio e do pneu cheio. O pneu vazio, nós não obtemos nenhum valor em PSI. Em seguida, nós vamos enchê-lo de ar com o objetivo de atingir 10 PSI, que é a pressão indicada para esta bicicleta. Durante esse processo, nós paramos de encher o pneu para conferir se já tínhamos chegado na pressão ideal para esse pneu. Como já dita, é de 10 PSI. Iremos aproveitar esse momento para explicarmos como funciona o micrômetro, ferramenta utilizada para medir a pressão. Para utilizar essa ferramenta, basta pressionar a válvula de segurança do pneu pelo pino dele. Ainda não tínhamos chegado na pressão desejada, então voltamos a encher o pneu. Após enchermos por mais alguns instantes, conferimos novamente a pressão e já tínhamos atingido 10 PSI. O segundo experimento, nós vamos falar sobre a temperatura do pneu. Já sabemos que quando frio, o pneu tem 10 PSI. A bicicleta foi utilizada por cerca de 30 minutos num dia ensolarado, então nós medimos a pressão novamente. E como pode-se observar, tivemos um pequeno aumento na pressão desse pneu. Chegamos a 11 PSI. Neste experimento, nós vamos andar com a bicicleta com o pneu vazio, ou seja, com pressão menor. Aqui percebemos que houve muita dificuldade de locomoção. Pedalar se tornou muito mais complicado, sem contar o equilíbrio. Já quando andamos com o pneu cheio, notamos que não houve dificuldade alguma. A bicicleta ficou muito mais estável e fácil de pedalar.
experimento consiste em mostrar em como é muito mais alta a pressão nos pneus dos carros quando comparado aos das bicicletas. Como podemos ver, marcamos quase 29 PSI. Lembre-se de cuidar da pressão dos pneus e cuidar da sua segurança. Agora que você sabe como funciona essa relação entre volume e pressão, aproveite suas aventuras sobre rodas.